Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira grandiosa. Queridos, eu estou passando aonde eu quero aqui te mostrar na Escritura o perigo que é beber em outras fontes. Eu queria, se possível, que você redobrasse a sua atenção, que eu vou te mostrar na Escritura o quanto, como falei, é perigoso alguém estar distraído bebendo em outras fontes, mesmo estando na presença de Deus. Você vai ver aqui que não é à toa, não é por acaso, que tem tanta gente na presença de Deus e sofrendo tanto. E eu vou lhe dizer, para aqueles que estão sofrendo, você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus quer te ver com dores, às vezes sem dormir, sofrendo, debilitado de uma cama? Você acha que Deus quer um vício para alguém? Você acha que Deus quer ver família destruída, brigando entre si? Você acha que Deus quer ver pessoas sofrendo nas garras do adversário lá fora? Óbvio que não. Mas por que isso tem acontecido na vida da maioria das pessoas, inclusive na vida de muitos crentes, odiando os irmãos uns aos outros? Por que esse tipo de coisa tem acontecido? Porque o diabo, ele tem, infelizmente, tornado muita gente refém, colocado em cativeiro ou em prisão. Por que será? Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, versículo de número 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Veja, queridos irmãos, que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Está se falando em Jesus Cristo, né? Alguém, quando em Cristo é batizado, a pessoa que se batiza em Cristo, ela se batiza conscientemente, concordando, aceitando ou estando de acordo com as regras da palavra, com as normas da palavra, porque a palavra de Deus tem regra, a palavra de Deus tem normas, as quais não podem ser violadas. E agora que alguém aceitou, que é o batizar-se em um só Espírito, no final do mesmo versículo 13 diz: e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ou seja, em quem foste batizado, do mesmo deveis beber, porque significa ter concordado, aceitado, ou ter se batizado conscientemente, andar conforme as regras, já que aceitou que se batizou em Cristo, de Cristo deveis beber. Naquele em quem foste batizado, deveis beber do mesmo, e não batizar-se em um e beber de outros, como muitas pessoas têm feito. Por exemplo, a pessoa que se batizou, significa que ela concordou. Se ela concordou, se ela esteve de acordo com as normas da palavra, já que batizou-se em um só Espírito, que é em Cristo, a partir de agora eu tenho que andar conforme ou segundo Cristo, conforme a palavra, e não como antes eu era. Porque se alguém batizou-se em Cristo e continua andando como antes era, significa ter batizado em Cristo, é verdade, mas está bebendo de outros. E diz no final do versículo 3, a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, que é do próprio Cristo. Mas se alguém batizou em Cristo e está andando como era, significa estar discordando da palavra, está andando contrário à palavra de Deus, que é bebendo de outros, bebendo alguns, se alimentando de vaidade, por exemplo, outros se alimentando de companhias indevidas, outros se alimentando da própria ignorância, outros da infidelidade, outros se alimentam da desobediência, outros se alimentam da arrogância, outros se alimentam da avareza, outros se alimentam do vício,
O que não falta são pessoas que, embora foram batizadas em Cristo, mas não estão bebendo do mesmo. Foram batizadas em Cristo, mas estão bebendo de outros, frequentando lugares que não deveria, andando ao lado de pessoas que não vivem a mesma fé que você, acompanhando pessoas que não vivem a mesma fé que você vive, está bebendo de outros. A pessoa que é dura de coração está bebendo de outros. A irmã que veste curto está bebendo de outro. O irmão que está na igreja e comete adultério também está bebendo de outros. Será que é por acaso que o adversário tem colocado tanta gente no cativeiro? Será que é por acaso que tem tanta gente que está na presença de Deus porque se batizou em Cristo, é verdade, mas não era para ter tanta gente sofrendo como estão? Será que é por acaso? Quantas pessoas se batizou em Cristo e hoje estão depressivas, estão oprimidas, estão angustiadas, estão acorrentadas, sofrendo, briga no casamento, separação, famílias destruídas, pessoas que foram batizadas em Cristo. Financeiramente falando, há pessoas que estão no fundo do poço porque são infiéis. Quantas são as pessoas que, embora foram batizadas em Cristo, mas a vida está no fundo do poço, a vida está destruída? Por quê? Porque embora se batizou em Cristo, mas não está bebendo do mesmo em que foi batizado, embora deveria. Porém se batizou em Cristo, mas está bebendo de outros. Pessoas levando o calote da vida, levando rasteira da vida. Se batizou em Cristo, é verdade, mas está bebendo de outros, como diz aqui. A recomendação é beber daquele em que foste batizado, e não ser batizado em um e estar bebendo em outro. Para que você entenda de maneira simples, a pessoa que foi batizada em Cristo, esse aqui é um exemplo, esse aqui, simples e fácil de você entender. Esse aqui é o corpo, Cristo, fomos batizados dele. Ora, eu concordei com a palavra, eu aceitei a palavra, eu me batizei conscientemente, tendo a consciência que eu tenho que andar segundo a palavra daqui para frente. Só que alguém se batizou, agora que se batizou tem que estar aqui, ó, ocupando no corpo a função para a qual você foi chamado. Deve estar interligado o corpo, porque você concordou com as regras, com as normas do corpo. Eu tenho que estar aqui vinculado nele, andar segundo a Escritura. Mas só alguém se batizou em Cristo e faz isso, ó. Esse aqui é o corpo, e aqui é os membros. Está desvinculado do corpo, andando na desobediência, andando como um bem acha. A partir de agora que esse alguém se batizou em Cristo, está desvinculado do corpo, andando na dureza de coração, começa a aparecer os problemas na saúde, no casamento, no trabalho, na vida espiritual, na vida financeira, dentro de casa. Problema por todos os lados. Aí a pessoa vai até para o médico, faz exame, toda aquela bateria de exame não dá nada. E a pessoa fica se perguntando: Senhor, mas o que eu tenho? É porque a pessoa está bebendo de outros. E deveis beber daquele que foste batizado, não ser batizado em um e está bebendo de outros. Por isso tem tanta gente sofrendo, porque se batizou em Cristo, é verdade, mas não quer andar segundo Cristo. Se batizou em Cristo, é verdade, mas não quer andar segundo a Escritura, não quer andar segundo o que a própria pessoa concordou. Se batizou em Cristo, mas está andando segundo a velha criatura, bebendo de outros. E a recomendação para quem se batizou não é beber de outros, a recomendação é beber daquele que foste batizado. Não ser batizado em um, é batizar em um e está bebendo de outros, como muitos têm feito. Pessoas que andam na vaidade, na arrogância, na mentira. O pregador que usa a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas também está bebendo de outros, de igual modo. E nós não podemos ser batizados em um e estar bebendo em outros. Naquele que foste batizado, do mesmo deveis beber. Não você ser batizado em Cristo e estar se alimentando de outros. Tem lógica isso? Andando na contramão da palavra. Em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um corpo, que é em Cristo, né? Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Aí a pessoa muitas vezes está cambaleando na fé. A pessoa muitas vezes se batizou em Cristo e espiritualmente não está bem. A pessoa não tem força. A pessoa não tem vontade nem de ir para a igreja orar. A pessoa falta demais na igreja. Não vai ouvir a palavra.
A pessoa não tem vontade de estar na presença de Deus. Por que será? É porque está bebendo de outros. E esse outro, dos quais alguns se alimentam, vai tirando as forças de determinadas pessoas, os quais não têm vontade de ir para a igreja, os quais não têm vontade de orar, de jejuar, de se santificar, porque é outros que estão prevalecendo. Em vez daquele alguém prevalecer, mesmo sendo batizado em Cristo, outros é quem está prevalecendo na vida daquele alguém. Porque se batizou em Cristo é verdade, mas não está bebendo de Cristo, está bebendo de outros, se alimentando de outros. Por isso muitas pessoas estão sem força, muitas pessoas não têm fé, muitas pessoas, espiritualmente falando, não têm estrutura para se levantar, para lutar contra os problemas. Muitas pessoas já se entregou, já jogou a toalha, não luta mais, já abandonou os sonhos. Muitas pessoas não acreditam mais na palavra própria. Muitas pessoas não conseguem mais se levantar para dar a volta por cima, não conseguem mais lutar para se libertar de um vício. Muitas pessoas já perderam a esperança, já deixou de sonhar há muito tempo, porque estava na presença de Deus, é verdade, mas não estava bebendo de Cristo. Embora se batizou em Cristo, e de Cristo devias beber, mas se batizou em Cristo, mas estava bebendo de outro. Sabe aquela pessoa que está na igreja, daí arruma a paquera lá de fora, sai da igreja, é porque já estava bebendo de outro, há muito tempo. Quantos têm feito isso? Está na presença de Deus, arruma a paquera, some da presença de Deus. É porque estava bebendo de outros, mesmo estando dentro da igreja. Quantos e quantos estão assim? Sabe a pessoa que está na igreja e não perdoa o irmão? Carrega no coração, ou no peito um coração odioso. Tem raiva do próximo. Mesmo aqueles que se batizou em Cristo. Quantos e quantos estão assim? São pessoas que estão na igreja, é verdade, se batizou em Cristo, é verdade, mas estão bebendo do ódio, bebendo de outros e não de Cristo. E eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, eu não vou aqui generalizar, mas eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, de quem muitos estão bebendo? Será que é à toa que tem tanta gente sofrendo? Será que é por acaso, queridos, que tem tanta gente perecendo estando na presença de Deus? Será que é por acaso que tem muita gente perdendo a esperança, perdendo a fé? Tem muita gente que, embora está na presença de Deus, nem acredita mais na volta de Jesus. Tem muitos crentes, eu já ouvi de alguns crentes por aí, que não acreditam mais na volta de Jesus. Eu já ouvi isso de alguns crentes. Sabe por quê? Se batizou em Cristo, é verdade, mas está bebendo de outros. A pessoa que se batizou em Cristo não abandona o vício, está bebendo de outros. Que você possa fazer uma reflexão e entender. Se você vier no versículo 25, vai dizer assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um do outro. Nós devemos cooperar com cuidado, em favor um do outro. Para isso, todos têm que beber do mesmo espírito. A recomendação é para que não haja divisão no versículo 25. É o que mais há hoje em dia, divisão. Por que há tanta divisão no evangelho hoje em dia? Por que há tantos escândalos? Por que há tantas coisas indevidas? Sabe por quê? Porque não estão bebendo do Espírito no qual foram batizados. E daquele que foste batizado, ou em quem foste batizado, do mesmo devias beber. Mas a maioria, não é a minoria, a maioria que foi batizado em Cristo, de Cristo não está bebendo, embora foi batizado dele. Mas foi batizado em Cristo, mas está bebendo de outros. Por isso a divisão, como diz no versículo 25, discórdia, mentira, entre tantas outras coisas, escândalo, é porque estão bebendo de outros. Mas e você que está me ouvindo? De quem você tem bebido? Ou de quem você está bebendo? Que você faça uma reflexão rápida e você vai chegar a uma conclusão e descobrir de quem você está bebendo de fato. Se naquele em quem foste batizado, ou se você está bebendo de outros. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.